outro ponto de referência aqui. A altura da cabeça seria basicamente essa. E eu tenho um ponto de referência aqui. Desse ponto de referência a esse ponto de referência. O oblíquo externo. A gente pode criar... Deixa eu copiar da sua fotografia. Estou olhando aqui. Deixa eu copiar da sua fotografia. A gente vai entender melhor. E a gente está olhando ela de cima para baixo. Então eu faria até assim, eu faria. Que é a própria... o próprio contorno da pelve. Ficaria isso aqui, ó. Ponto de referência aqui, ponto de referência aqui, ponto de referência aqui, certo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em cima da periquitinha. Tá? Aqui que eu ia fazer? O contorno do bumbum. Queria basicamente isso aqui. Ele pegou a lateral, então ele pegou isso aqui. Tá. Essa referência, José Aparecido, ela estava na anatomia ou na morfologia? Com pele ou sem pele? Eu poderia até colocar um bumbum aqui, viu? O bumbum não... Tá certo, ele tá ali. Coxa. Olha só onde está a dobrinha da perna dela. Lembra do shortinho? Vamos colocar um shortinho aqui? Vamos colocar um shortinho... pode ser esse lado aqui mesmo? Pode ser esse lado aqui mesmo. Vou colocar um shortinho nele aqui. Pra facilitar. Shortinho não, uma cuequinha. Vou colocar uma cuequinha aqui. Por que essa cuequinha é importante? A dobra da perna. Tá, a dobra da perna. Lembra da cuequinha aqui, ó? Agora vocês vão entender melhor ainda, ó. Lembra da cuequinha? O trocânter maior ficaria aqui, ó. O trocânter maior ficaria aqui, ó. Olha a cuequinha lá em cima. A cuequinha não tá aqui, ó? Olha o trocânter maior aqui, ó. O trocânter maior tá aqui, ó. O que é o trocânter maior, se não a cabeça do próprio fêmur? Nós temos encaixe lá, nós temos um encaixe aqui. Vamos copiar o jeito que tá ali. Descer a perna na vertical. Tá? E seria encaixado lá na pelve. Então descer ele aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é o fêmur, cara. Ó, a rótula aqui que é o joelho. Né? O joelho. O fêmur é a cabeça o trocânter maior é a cabeça do fêmur aqui, ó. O maior osso do corpo humano. Tá? O maior osso do corpo humano é esse cara aqui, ó. Então, se o cara fizer um espacate, como que ficaria isso aqui? Olha lá, onde que é o encaixe lá. Isso aqui ficaria aqui em cima, a perna dele, ó. O trocânter maior continuaria aqui em cima. E o cara, ou ela, né? Ele ou ela fez lá o tal do espacate ali. Entende? Por isso que esse shortinho é tão importante. Por isso que a dobra da perna não pode ser aqui em cima. Tem que lembrar da dobra da perna. Faz o shortinho. Então nós temos aqui o shortinho e ficaria basicamente aqui, ó.
A dobra da perna dela ficaria aqui, ó. Né? É um detalhezinho, mas que está escapando. Lembra, gente? Vocês estão esquecendo essa distância aqui do genital e estão esquecendo essa distância aqui em cima. Por isso que às vezes esse aqui tá legal até, mas o masculino lá não tava não. O masculino tava faltando o genital dele, olha lá. A dobra da perna ficaria aqui, ó. Aqui teria que estar a dobra da perna, shortinho aqui. Teria que ter uma distância depois do genital. O genital dele ficaria aqui embaixo. Tem que ter uma distância maior aqui, ó. Tá? E como é que vocês vão conseguir fazer isso? Sempre colocando o ponto de referência. Enquanto vocês não colocarem o ponto de referência, vocês vão acabar se perdendo nesse detalhe do genital e do shortinho. Mas você percebe que é só um detalhezinho de nada. Detalhezinho de nada. Então aqui, ó, tenta colocar os pontos de referência no lugar certo para poder fazer o reto abdominal, né? Ponto de referência, ponto de referência. Aqui no caso, nós temos a periquitinha dela, ficaria aqui. Não, ele colocou essa perna na frente, bom, beleza. Aí nós temos essa barriguinha aqui, que foi essa que eu fiz aqui. Então eu posso colocar uma sombrinha, eu sempre faço a sombrinha. Essa sombrinha que eu fiz aqui, ó, fiz aqui agora. Aí eu vou levar até aqui em cima, até aqui nessa reta, ó, que é acima dos 3 pontos de referência, conforme eu ensinei aqui no início do curso, lembra? Não é no ponto de referência, é em cima que está o umbigo, porque em cima basta criar a forma geométrica. Essa forma geométrica está aqui. Vamos criar a forma geométrica com esse cara aqui, ó. Vamos pra cá até. Temos um umbigo aqui, né? E do umbigo a esse carinha aqui, o que eu faço? Eu encontro o centro, daqui a aqui eu encontro o centro, acabou o problema. Vamos criar um detalhezinho aqui nesse cara, nela, né? Olha lá, ó o break externo aqui, ó. Vou aumentar mais aqui. Exagerando, jogando essas vezes. Apagar essa borreira aqui. Vamos diminuir, vou fazer igual o seu, tá mais magrinho. Né? Aí, a quinta e sexta costela tá aqui, ó. Tem aqui uma divisão, né? Tem uma divisão aqui.
Tenho a quinta e sexta costela. Quinta e sexta costela. Dessa quinta e sexta costela, daqui, faço com caneta. Faço com grafite mesmo. Daqui até aqui, eu encontro o centro. Daqui até aqui encontro o centro. Daqui até aqui encontro o centro. E eu tenho o serrátil, que é esse carinha aqui, ó. O oblíquo externo, que é esse carinha aqui, ó. Tudo através de referência. Eu posso começar o desenho de onde for, não tem problema, sempre para baixo, baixo. Por quê? Porque eu estou buscando sempre a referência, né? É isso que vocês precisam buscar, a referência. Aqui no caso entrou o grande dorsal aqui. E é isso aí. O masculino foi sem referência? Legal. Então, tenta lembrar, tá? Tenta lembrar do shortinho. Eu mostrei no início do vídeo, né? Tenta lembrar do shortinho e principalmente os pontos de referência, tá? Beleza, beleza pura. Melo, vamos analisar o da Melo. Da Melo acho que é a primeira vez que eu analiso a anatomia dela. Vamos começar daqui de cima. Ah lá, lembra que eu falo que vocês pulam o genital? Mesma coisa aqui, ó. Né? Nesse caso, ficaria pequeno igual ao do masculino, do que foi o primeiro que eu analisei. Pulou o genital, tá vendo? Vocês estão pulando o ponto de referência. O dela tá começando aqui, ó. Na hora de fazer a perna, dá a impressão que tá faltando parte do corpo, porque vai ficar curto aqui, ó. Tem um espaçozinho muito curto aqui. Não é a altura de uma cabeça, né? Nós temos duas cabeças. Temos uma cabeça de altura aqui, tá aparecendo na câmera aí, e nós temos uma cabeça de altura aqui, ó. Os pontos de referência, eles existem, estão ali. Opa, show de bola. Só que cadê o resto da altura da cabeça? Por isso que é importante treinar primeiramente com as formas geométricas, né? A mesma coisa aqui, eu tenho outro ponto de referência aqui, ó. Eu vou ter a pelve aqui, eu não vou, ó. Aqui, ó. O oblíquo externo, que é esse carinha aqui, ó, ele existe, ele tá ali. Opa, legal, tá aqui o oblíquo externo. Ele vem até aqui. Olha lá, o oblíquo externo, ele vem até aqui. Daqui pra lá, vamos colocar o oblíquo externo aqui. Eu já faço uma barriguinha do personagem aqui. Tá. Então o oblíquo externo tá bem aqui, ó. Aqui é um ponto de referência. Por quê? Porque aqui agora eu já tenho uma outra musculatura, que é o grande dorsal, o músculo das costas, ó, um ponto de referência aqui, ó. Né? Na lateral tem esse cara, que é esse, ele vai ficar basicamente aqui, ó. Né? Por que eu preciso dele? Opa, eu já sei até onde o oblíquo externo vai chegar. Não passa daqui. Daqui para cá, opa, é uma divisão. Já uma outra musculatura. O grande dorsal é esse carinha que vem aqui, ó. Né? Ele faz isso aqui, ele começa aqui das costas. Ele, exagerando aqui, né? Se a gente diminuir, na verdade, exagerando, diminuindo, o serrátil ficaria aqui. E o grande dorsal, que é esse carinha que sai daqui, ó. Ele aqui, ó. Ele cobre o serrátil, né? O músculo que cobre o serrátil, o músculo das costas, tá? Então tá faltando. Vocês estão pulando o genital. Olha lá, ó, pulou o genital. Importante colocar o shortinho. Aqui também, pulou o genital. Vai faltar parte do corpo. Olha lá pra você, olha só. Olha só onde... Não consigo ampliar? Olha onde está o umbigo dela. E não fica ampliado.
Terrível, hein? Olha só onde está o umbigo, né? Os pontos de referência. Nesse corpinho aqui, vamos colocar o ponto de referência nele? Um ficaria aqui, o outro ficaria aqui e o outro ficaria aqui. Quase que funcionou. Quase que funcionou até. Quase que funcionou até. Porque se a gente criar uma... É que essa cabeça está exagerada, mas se a gente criar uma caixa torácica da altura de uma cabeça aqui, ó. Nesse caso não seriam duas cabeças de largura, porque a largura da pelve feminina ela é maior, né? Ela pode ser maior. Então teria um ponto de referência aqui. Outro ponto de referência. Não, na verdade teria que trazer para cá mesmo. Um aqui e outro aqui. Até que ficou legal isso aqui. Isso aqui ainda passa, né? Mas aqui não passou. E essa caixa torácica aqui também, ela não bate com a realidade, né? Olha lá. Isso aqui não existe. A gente tem que lembrar do ovinho. Vamos desenhar um ovo. Nessa posição aqui, por exemplo, ó. Deixa eu melhorar a câmera aqui. Essa posição aqui, por exemplo, basicamente é a pista frontal, ó. Simplão. Cria uma linha central. Vamos colocar uma elipse aqui, ó. Cria um ovo. Desenha o ovo. Mesma distância que colocou aqui, tenta colocar para cá. Cria um ovinho. Aí, deixa o ovinho, vamos lá, coloca lá o externo aqui, ó. Opa, deixa mais um pouquinho. Aí. Nesse caso, um personagem feminino, posso até deixar mais estreito, por se tratar de um personagem feminino, eu posso até deixar mais estreitinho. Então, percebe que se a gente criar uma linha, e inclusive eu ensino tudo isso dentro do próprio curso, se a gente criar uma linha de referência vertical aqui, ó, a distância daqui aqui é mínima. Olha a diferença ali. O dela tá basicamente isso aqui, ó. Uma distância muito grande. A largura tá legal, mas não... Por que é importante fazer dessa forma? Justamente por causa do que eu fiz aqui, ó, na personagem sua. Porque se você quiser dar ênfase na caixa torácica, conforme eu fiz aqui, para destacar o volume da caixa torácica, foi nesse aqui que eu fiz ou foi no outro? Foi aqui mesmo, que eu coloquei anatomia em cima. Lembra do início dessa personagem, em que eu peguei a caixa torácica. Vamos criar ela aqui de novo. E eu dei ênfase bem aqui, ó. Personagem magrinho. Essa pontinha da caixa torácica vai destacar. Agora, como é que eu vou destacar uma caixa torácica aqui? Eu não vou conseguir, ó. Por isso é importante fazer a caixa torácica de maneira correta. Tá? Bom, esse personagem aqui foi terrível, né? Ele tá com o pé esquerdo, ou seja, é a perna esquerda de frente pra gente, só que o tronco tá de frente pra lá. Ficou bem estranho isso aqui mesmo. Cara, é o pé direito aqui, ó. É a perna direita esse aqui. Tá bom, né? Pelo menos o cavalo ficou legal. Nem o tríceps aqui não tá rolando. Essa parte. O L, vamos dar uma olhada no L. Olha lá, ó, caixa torácica. Tá vendo a distância? É bem próximo aqui, ó.
Nem próximo. Hélio, lembre-se sempre de fazer pelo gabarito. O gabarito é a cabeça, né? A cabeça precisa estar na medida correta, porque caso contrário, todo o corpo... Ah, o gabaritinho tá aqui, ó. Caso contrário, todo o corpo vai sair desproporcional, né? Por que eu registrei esse método? Pô, Daniel, a anatomia já existe. A anatomia já existe. Eu registrei porque é uma forma de você memorizar mais rápido. Então, mas aí tem que aplicar da maneira correta. Então, tá tudo certo, tá filé. Ah, os pontos de referência aqui, ó. Um ponto de referência. Vamos tentar ampliar isso. Ô, cara. Será que não amplia? Acabei de ampliar, pô. Ah, já estava ampliado no máximo. Então nós temos aqui, ó, 3 pontos de referência. 1, 2 e 3. Ó, o 3 está bem aqui, ó. Não é aqui embaixo, é aqui, ó. Essa distância daqui, ó, é o órgão genital, masculino ou feminino. Ele está ali, né? 1, 2, 3. Aqui nós temos o feminino ou o masculino, ele está aqui. Nós temos um volume aqui, depois nós temos um outro volume aqui. Olha lá, vamos dar uma analisada. Quem que é o Hélio de novo? Vamos ver se é o Hélio. O Hélio. A caixa torácica do Hélio tá diferente, Hélio. Aqui, ó. A sua caixa torácica ela tá vindo aqui, né? Ó. Você tem que levar ela um pouquinho para dentro. Essa distância ela tem que existir, ó. Senão você não vai conseguir fazer isso aqui que eu acabei de explicar, ó. Igual foi feito no personagem aqui. A gente não vai conseguir dar ênfase aqui em determinados locais, né, que existem com sombra, porque são destacados, né, os personagens mais magrinhos. Pessoal, alguma dúvida, Zé Aparecido? Alguma dúvida aí? Vocês estão conseguindo acompanhar certinho? Estão conseguindo entender? Vinícius, se continuar nesse ritmo, daqui a um ano ele ultrapassa eu. O cara repete 1000 vezes o mesmo exercício. É isso aí, assim tem que ser. Esse personagem aqui do Ademar. Vamos ver se consigo ampliar ele. Ela, né? Vamos analisar aqui, ó. Lembra do shortinho? Lembra do shortinho? A gente pode usar essa personagem aqui, ó. Tá? Ou faço um outro? Vamos fazer um outro. Tudo certo? Então beleza. Na verdade esse personagem ele não tá para baixo, ele tá reto. Então ele tem uma curvinha, mas está numa vista frontal. Está na vista frontal. 3 pontos de referência. Vou aumentar um pouquinho mais. Vou aumentar um pouquinho mais. Porque ele não... A pelve masculina, ela não dá 2 cabeças de largura certinho, porque ela é mais larga. Nesse caso, a pelve dela está quase que masculina, então não tem problema. Vou deixar... Vou fazer como se fosse masculina. Então vou criar aqui, ó, os 2 pontos de referência aqui em cima. 1, 2 e agora o terceiro aqui embaixo. Então nós temos aqui, ó, 1 ponto de referência, 2 pontos de referência e o terceiro ponto de referência aqui, ó. Aqui nós temos a distância da periquita. 1 ponto de referência, 2 pontos de referência. Por que eu sei que está aqui, ó? Quem sabe? Como é que eu sei que está aqui o ponto de referência e como é que eu sei que está aqui o ponto de referência? Quem sabe? Que é o que separa tudo. Eu vou separar aqui já. Depois eu faço a perna, vocês vão entender. E aí?
Como é que eu sei que aqui estão os dois pontos de referência? E eu nem precisei desenhar a pelve, né? Eu nem precisei desenhar a forma geométrica. Como é que eu sei que está ali? É aí que está o fio da meada. Como diz o Vande, como é que ele fala mesmo? Agora que são elas. Agora que são elas. Exatamente, Hélio. Oblíquo externo. Tá. Nesse caso, o externo é com X. O único externo com S é esse cara aqui, ó. O único externo com S é esse cara aqui, ó. Que eu dei uma exagerada nesse externo aqui, tinha que diminuir um pouco. Tá. Essas três pecinhas aqui se chama externo, vou diminuir um pouco ele. Chama-se externo. Né? E aqui é o externo com S. Mas vamos lá. Entende que é isso aí. O oblíquo externo, ele está me indicando. Opa, o oblíquo externo está aqui, ó. Então, eu já sei que os dois pontos de referência estão ali. Então, toda vez que eu olhar para uma fotografia e eu ver que o oblíquo externo está naquela região, pô, já sei que está ali. Já sei que está ali. É ali que são meus pontos de referência. Tá? Sendo ali os meus pontos de referência, vou criar aqui, vou criar o quê? Onde é que está o trocante maior? Está bem aqui, ó. Esse anúncio da página acaba de ser aprovado. O Vande fez mais um anúncio aí. O que eu ia falar? Cara, esqueci o que eu ia falar. Esqueci o que eu ia falar. Ah, o shortinho. Faz o shortinho. Vamos colocar o shortinho nela aqui, ó. Se eu quiser colocar o shortinho nela aqui, ó. Eu crio o shortinho. Do shortinho eu consigo colocar a dobra da perna. Uma referência, quase uma vertical aqui embaixo. Né? Depois faz a dobra. A dobra da perna aqui em cima é lá no shortinho. Ou seja, sempre vai haver essa distância, né, que vocês acabam que meio que esquecendo, né? Vocês esquecem, lembra? Vocês esquecem esses dois detalhes. Aqui, ó. Do shortinho, distância do shortinho, que é o limite da dobra da perna, né? E vocês esquecem do genital. Então aqui, ó, já deixei a distância do shortinho e consigo colocar a perna da personagem aqui. Legal? Aqui no caso eu tenho também, ó, o próprio sartório, né? Ele sai daqui também. Eu tenho o oblíquo externo e eu tenho o sartório. O sartório sai dali também, no shortinho. Bom, deu pra entender. Vamos partir pro próximo.